Ó Deus, Tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em Tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a Tua mão, e é a Tua mão que me sustenta, a Tua mão que me acalenta, a Tua mão que me protege, me defende do mal. É a Tua mão que me guarda, a Tua mão que me ampara, Tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A Tua mão, a Tua mão, eu sinto ela nessa hora, nesse instante, a me segurar. A Tua mão, a Tua mão, eu sinto ela a todo instante a me guardar. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a Tua mão, e é a mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus que te protege, te defende do mal. É a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé. A mão de Deus sobre a tua casa, a mão de Deus que te guarda, é a mão de Deus, a mão de Deus. Sente a mão de Deus aí tocando em você. Olha a mão de Deus aí, protegendo, defendendo, te guardando, te livrando, te amparando, a te sustentar. E toda ferramenta preparada não vai prosperar, toda língua que se levantar você vai condenar. A mão de Deus está estendida sobre você para te proteger. Pode 1000 cair na tua direita e 10.000 cair na tua esquerda, atingido não serás, atingido não serás. A mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus, oh glória, a mão de Deus. Sabe por que tua família está de pé ainda? Porque a mão de Deus está estendida. É verdade ou não é? Sabe por que tua casa ainda está de pé? Porque a mão de Deus está estendida. É. Sabe por que os teus filhos ainda estão sobrevivendo? Porque a mão de Deus está estendida. Sabe por que o teu casamento ainda está, oh glória, de pé? Sabe por que ainda teu casamento, tua família não foi destruída? O diabo não conseguiu, porque a mão de Deus, a mão do grande está estendida sobre a tua vida para te proteger, para te livrar, para te guardar. Recebe essa palavra aí no teu coração, glória. Alegra a tua alma, te tranquiliza, que praga nenhuma chegará à tua tenda, maldição nenhuma chegará na tua família, porque a mão de Deus, olha, é a mão de Deus
que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, é a mão de Deus que te protege, te defende do mal, é a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé, a mão de Deus. A mão de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Jesus Pod. Aqui onde nós sempre temos um momento de conversa, um momento mais descontraído, mas levando a sério as coisas de Deus, levando a sério também a palavra de Deus. E hoje estamos aqui com o irmão Jadiel Coutinho. Paz do Senhor, irmão Jadiel. Paz do Senhor, irmão Abner. E também aqui com o nosso anfitrião também, o nosso outro apresentador, irmão Lucas Melak. Amém, a paz do Senhor, irmão Abner, né? Esse jovem talento. A paz do Senhor, irmão Jadiel, que Deus lhe abençoe. Obrigado por atender o convite, né? Tentamos marcar algumas outras vezes, né, na temporada passada. Também, devido a muitos compromissos que o irmão tem, não foi possível, mas aprove o Senhor de estar aqui conosco nesse momento, para esse tempo falar da palavra do Senhor. E queremos te convidar, amigo, irmão, que está acompanhando o podcast Jesus Pode, através do YouTube, através do Facebook. Se for através do Facebook, lembre de compartilhar essa publicação no modo público. Compartilhando no modo público impulsionará para que mais pessoas poderão visualizar a publicação. E se for pelo YouTube, lembre-se de ser um inscrito do nosso canal, ativar os sininhos para receber as notificações das nossas transmissões, do podcast, dos cultos aqui da Assembleia de Deus em Passo Fundo e ser abençoado. Amém, meus irmãos. Então hoje estamos aqui com o irmão Jadiel Coutinho e vamos falar sobre um tema muito importante, né, que é o arrebatamento, né? Um tema importantíssimo para os nossos dias atuais, né? Isso. Vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Que é algo que está cada vez mais próximo de acontecer. Mas antes de falar do nosso tema, queríamos conhecer um pouquinho do nosso irmão Jadiel, né? Quem é o irmão Jadiel? Da onde surgiu o irmão Jadiel? Queremos conhecer um pouco do nosso convidado. Então, irmão Jadiel, por favor, fique à vontade e que Deus lhe abençoe. Amém, meus irmãos. Meus amados irmãos, bom, eu nasci lá no estado do Maranhão, como todo mundo sabe, né? Eu nasci na cidadezinha chamada Codó, mas cresci na cidade chamada Capinzal. Então eu não sei muito da cidade que eu nasci, porque eu só fui lá para nascer mesmo. Mas a cidadezinha que eu cresci, Capinzal do Norte, foi aonde eu dei os primeiros passos. Minha mãe já era crente, né? Eu cresci num berço evangélico, como a gente diz. Então, ali eu vivi até os 13 anos de idade, naquela cidade. Tive muita experiência com Deus, foi lá que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E é onde deu os primeiros passos, né? Onde deu os primeiros passos também na vida, estudei, fiz bastante amizade, né? Então, com 13 anos, a gente foi embora para Teresina, Piauí. E aí já foi uma outra situação, mudar assim, né, com 13 anos, e pessoas novas, lugar novo. Então, moramos ali 3 anos em Teresina. E dali, de Teresina, foi que a gente veio para o Rio Grande do Sul, junto com a minha mãe, com a minha família. E aqui, para o Rio Grande do Sul, viemos para a cidade de Passo Fundo. Isso no ano de 2006.
Então estamos indo aí para quase 20 anos morando aqui na cidade de Passo Fundo. Já visitei bastante a minha terra, né? Mas confesso que aqui é o lugar onde Deus tem nos trazido e a gente tem desenvolvido a vida profissional, porque daí eu vim para cá com 17 anos e comecei a trabalhar, né? E um lugar bom para emprego aqui, Passo Fundo. Gente muito nordestino vem para cá para procurar uma vida melhor, né? Procurar emprego formal. Então, graças a Deus, a gente veio para cá. Eu sou simples, irmãos, né? Vim de uma família, nós somos 8 irmãos, tenho uma irmã só, e são 7 homens, né? E então, meus irmãos foram todos criados na igreja também, minha mãe era crente, criou todos nós na igreja. E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Porque essa infância na igreja, esse crescimento na igreja me faz e me fez permanecer até hoje, né? E eu louvo a Jesus porque desde criança Jesus me batizou com o Espírito Santo. E isso não foi aquela coisa assim que nunca deixou eu sair da igreja. Já tive tempos assim que todo jovem teve, né? Vou dizer que a pessoa sempre foi aquela pessoa firme na igreja. Não tive tempo de friezas espirituais, né? Mas a palavra de Deus ficou gravada no meu coração, né? Então a gente dá aquela vacilada às vezes, mas logo tu volta, né? Porque o Espírito Santo, Deus, a igreja, né? Os irmãos da igreja fica sempre falando com a gente, ou às vezes um hino que você ouve, o Espírito Santo vai tocando no teu coração e tu não consegue ficar longe da presença de Deus. Então eu sou essa pessoa simples, né? Sou um assembleiano roxo, apaixonado pela minha igreja, né? Então, sou isso aí. E bem-humorado também, né? O irmão Jadiel, ele tem uma característica muito peculiar, que é a sua simpatia, né? Você que está acompanhando aí, nesses poucos minutos de podcast, você já viu que é uma pessoa muito simpática, né? Muito disponível, muito solícito, né? Então, é uma marca muito forte, né? Glória a Deus. Se você vê o irmão Jadiel no culto e tá triste, irmão, alguma coisa preocupante. Preocupante. Então nós temos que sempre estar de olho nisso, mas quando eu eu li, aliás, sobre os 4 temperamentos, irmão Lucas e irmão Abner, eu me achei, né? Tem os 4 temperamentos ali que a gente estuda, né? Eu acho que eu sou uma mistura de sanguíneo com então o sanguíneo dizem, né? Eu li lá que ele é quando não é 8 ou 80. Ou ele está muito alegre, ou ele está muito triste. Então, eu louvo a Deus por isso também, por eu ser assim, né? Uma pessoa que gosta de cantar, gosta de sorrir, né? Gosta de descontrair o negócio, né? Amém. Sim, que bênção. E hoje nosso irmão Jadiel, né? Ele é atendente aqui do Distrito 15. O Distrito 15 foi criado esse ano, né? Pelo pastor Ângelo, né? Querendo desenvolver mais o trabalho, né? Então, o nosso distrito ali era ligado à Força e Luz. Na época, o pastor João Melo liderava todo aquele distrito ali. Então, no ano 2022, o pastor Ângelo fez um distrito, 13, na verdade, que era Jardim América e Bertol. Mas esse ano aí ficou Jardim América sendo o distrito 15, o último distrito. Que isso. E aí estamos ali, pela graça de Deus, né? Agradeço ao meu pastor por essa visão e por me colocar ali para fazer a obra de Deus naquele bairro. Amém. Louvado seja Deus, né? E hoje o irmão Jadiel, irmão Abner, vai trazer um tema muito importante, como já foi anunciado nos primeiros minutos do podcast, que é sobre o arrebatamento da igreja. Nós, quanto igreja de Cristo, temos que estar alerta, né? A Bíblia vai falar, desperte tu que dormes, né? Então nós temos que despertar, porque o arrebatamento da igreja, irmãos, ele é a última coisa que falta agora, que não falta mais nada acontecer, a não ser o arrebatamento da igreja. Porque toda a palavra já vem se cumprindo, ou já tem se cumprido na sua totalidade.
né? E nós vemos que Jesus mesmo vai falar no Sermão da Montanha que nos últimos tempos, né, serão dias trabalhosos, filhos contra pais, pais contra filhos, nação contra nação, pestes, fomes, terremotos. E se Jesus falasse hoje, talvez não soaria tão afinado com o que está acontecendo no mundo hoje. Mas ele pronunciou isso há 2000 anos. Então, um grande indício que nós somos a geração do arrebatamento. E eu creio, pelos olhos da fé, que nós seremos arrebatados. Como Igreja de Cristo, nós... Porque, irmãos, se você olhar, ligar a tua TV, abrir teu celular e abrir o noticiário, irmãos, você vê a Bíblia, o que a Bíblia relata ali na questão verídica. Você vê o esfriamento do amor das pessoas, do mundo, né? Irmão Lucas, eu sempre, quando eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja, eu tenho que ter o cuidado de falar sobre o que antecede o arrebatamento da igreja, né? Nós temos que ler Jesus, ele, no seu sermão, ele disse, olha, vocês lembrem dos dias de Noé. Aí, quando ele fala de lembrar dos dias de Noé, ele diz assim, lembra dos dias anteriores, ou seja, os dias que foram antes do dilúvio, os dias chamados antediluvianos. Aí ele diz assim, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? Até o dia em que veio o dilúvio. Então, sempre quando eu vou falar acerca do arrebatamento, eu tenho aquele cuidado de falar sobre os dias que se antecede o arrebatamento, que é o que nós estamos vivendo, né? O arrebatamento está por vir. Então, antes do arrebatamento, Jesus falou muito sobre isso, né? E eu acho que na igreja do Senhor, os ensinadores, os pregadores devem enfatizar muito os dias que nós estamos vivendo, a fim de fazer, como o irmão falou, de acordar aqueles que estão dormindo, que nós estamos próximos do arrebatamento. E a Bíblia tem uma imensidão de mensagens, de assunto, falando acerca do que vai acontecer antes. Aí nós podemos ver sinais. E como eu sou muito metódico, eu gosto de dividir os sinais, né? Então a gente pode ver sinais no mundo religioso. Quais são os sinais do mundo religioso? Apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé, né? Até um tempo, quando eu era criança, falava sobre apostasia, eu dizia, mas capaz que alguém vai abandonar a fé? Irmão, nós estamos vendo hoje gente deixando de ser crente para seguir o Islã, né? Para ser muçulmano. Isso, né, é o abandono da fé. Gente deixando de servir a Deus para seguir outras religiões, até religiões de matriz africana, que a gente sempre, né, contesta, assim, né? Então, o que é apostasia? Abandono da fé. Sinais no mundo religioso, quais são? Falsos profetas. Jesus disse que haveria falsos profetas. Então, e nós estamos vendo falsas pregações, né? Essa semana o pastor Ângelo colocou ali um vídeo de um pastor conhecido falando uma heresia, né? Então, e isso, pasmem, está no nosso meio, né? Uma outra forma de pregar, uma outra forma de chamar atenção, né? Aquele sistema de pregar olhando para a Bíblia está ficando para trás. As pessoas estão querendo trazer mensagens motivacionais, e às vezes no meio dessas motivacionais entra heresia, irmãos, coisas só para levantar o astral das pessoas. E aí, né? Então, sinais no mundo religioso, quais são? Apostasia, falsos profetas, falsas profecias, né? Frieza espiritual, tudo isso são sinais no mundo espiritual. E tem muitos outros temas que, se a gente for dividir, né, no mundo geográfico, no mundo político, né, no mundo religioso, tudo a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, vai ter sinais em todas essas áreas. Na área do relacionamento, esfriamento do amor, né? Amor entre casais, amor entre irmãos, não se tem mais aquela comunhão de antigamente. Então, os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E nós percebemos que, né, irmão Abner, tudo está apontando
para a volta de Jesus. Só não percebe quem está dormindo de fato. Porque tudo está apontando, os sinais são muito claros. Mas nós, quanto igreja de Cristo, temos que estar atentos. Porque Jesus mesmo diz, olhai, né? Os sinais, ficai atentos, né? Como os dias de Noé que antecediam, né? Lembrai-vos da mulher de Ló também, ele fala, isso, né? É essa lembrança, a volta ao passado, que nos garante um futuro feliz, né? Diz que a gente não precisa errar. Olhando para quem errou, você já aprende, né? Então, Jesus disse, olhai para a mulher de Ló, né? Olhai para os tempos de Noé. Comiam, bebiam, não existe nada de errado em comer e beber, né? E casar e dar-se em casamento. Mas o que Jesus quis dizer ali é que eles viviam a sua vida normal, sem se atenar para as coisas espirituais. E o que está acontecendo hoje, as pessoas comendo e bebendo, e não está errado, não estou dizendo que está errado. Só que a vida não para por aí, né? Existe um céu, existe o arrebatamento que vai ser a qualquer momento, e pare de dormir, né? Quem sabe alguém vai assistir esse podcast e está lá desviado e conformado, né? Se Jesus vier hoje, você vai ficar, meu irmão, né? Na grande tribulação. Então se preocupe com a sua salvação. Voltando aqui a falar dos sinais que antecedem, eu quero dizer também que muitas vezes quando a gente fala de sinais que antecedem a volta de Jesus, a gente só lembra desses que eu falei aqui, de muitos outros, né? Por exemplo, o apóstolo São Paulo diz, nos últimos dias haveria homem amante de si mesmo, né? Então, mas não para por aí. Eu tenho uma notícia boa para dizer para você. Aleluia. A notícia maravilhosa, que antes do arrebatamento da igreja, não é só coisa negativa. Antes do arrebatamento da igreja, lembro de Atos dos Apóstolos 2,17. E nos últimos dias acontecerá de Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, irmão Lucas, irmão Abner, nesses últimos dias nós vamos ver muita apostasia, muitas guerras e rumores de guerra, mas há uma promessa para a igreja de Deus, que nesses últimos dias, aleluia, Deus vai derramar do seu Espírito Santo de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. No Antigo Testamento, né, foi o Joel que profetizou isso, e no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não era derramado, ele era dado sob medida, sobre algumas pessoas. Não havia um derramamento pleno sobre todas as pessoas. O Espírito Santo vinha sobre Gideão, ou vinha sobre Sansão, ou vinha sobre Davi, sobre pessoas específicas, reis, sacerdotes e profetas, e muitos outros, né, alguns outros. Mas não havia aquele derramamento pleno. Mas hoje, meus amados irmãos, a promessa é sobre toda a carne. Toda a carne, não interessa se a pessoa é pobre, é rico, é preto, é branco, é pequeno, é grande. Todos podem ter e experimentar a efusão do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Que bênção, irmão Jadiel. Nós temos muitos amigos que assistem o podcast que talvez não tenham a concepção do que é o arrebatamento da igreja, né, na sua totalidade, mas muitos que conhecem também. Que o irmão possa explicar para nós, para quem não é crente, o que é o arrebatamento da igreja? Para os que não conhecem, né? Porque nós, às vezes que já viemos da igreja, conhecemos a palavra, estudamos, crescemos ouvindo, é um assunto muito vivo no nosso coração e na nossa mente. Mas temos uma grande parte de amigos que não congregam conosco, que não professam a mesma fé, mas assistem o podcast. Então preste atenção agora, compartilhe essa programação para que essas pessoas também possam ser alcançadas e compreender o que é o arrebatamento da igreja e por que nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Vamos para a etimologia da palavra. A palavra arrebatamento quer dizer arrancar com força, arrancada imediata. Arrebatamento também quer dizer assalto, né? A palavra, ela nos indica que vai ser algo rápido, né? Arrebatamento. Então, pela Bíblia, os textos que lemos no Novo Testamento e as sombras do Antigo Testamento, o arrebatamento vai ser mais ou menos o que aconteceu com Enoque, né? A Bíblia fala de Enoque, né, que não se viu mais,
porquanto Deus o tomou para si. Né? Essa palavra tomou quer dizer que ele estava caminhando e Deus apanhou ele. Né? E então, assim será o arrebatamento da igreja. Né? O mundo continuou antediluviano da mesma forma, né? Mas Deus arrebatou o Enoque antes do grande dilúvio. Isso é uma sombra e uma mensagem clássica de como vai ser o arrebatamento. Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, né? Nós sabemos que a grande tribulação será aquele período que o anticristo vai governar o mundo, né? E lá em Apocalipse diz que Deus vai guardar a sua igreja desse dia. Então ele vai arrebatar a sua igreja, o seu povo, os servos de Deus, né? Aqueles que aceitaram a Jesus, estão firmes, né? Estão seguindo a palavra, estão preparados, né? Para participar do arrebatamento, né, tem que estar preparado, né? Jesus, antes de vir ao mundo, já havia profecias preparando ele para vir ao mundo, né? Lá em Gênesis 3 e 15 já estava a primeira profecia que Jesus ia vir. E depois foi se afunilando. Aí chegamos lá no profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele deu detalhes de como seria, né? Ele vai ser assim, sem formosura, né? Vai nascer de uma vida. Deu detalhes para acordar o povo, irmão Lucas, que Jesus ia vir. Aí, quando chega lá em Amós 4, e versículo 12, Amós diz assim, ó: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Depois de todos os detalhes, Amós está vindo, vocês fiquem preparados que ele está vindo. Né? Aí depois tem mais um lá, que é o João Batista, que veio antes de Jesus, precursor, ele veio preparar o caminho que está vindo o homem, direitai as vossas veredas. E quando Jesus veio, tinha muita gente despreparada. Então assim também vai ser o arrebatamento. A igreja está aqui pregando que tem que estar preparado, né? Mas quando Jesus vir, muitos ainda vão estar despreparados. Então, para participar do arrebatamento, respondendo aqui a pergunta do nosso irmão, é arrancar com violência. Deus vai arrancar a igreja da face da terra. Jesus disse isso: eu vou vir como ladrão, né? Vai ser ligeiro, vai ser num abrir e fechar de olhos, né? Em outras passagens diz que vai ser como um relâmpago. Então, o arrebatamento vai ser esse momento glorioso, que os crentes estarão trabalhando, estarão na igreja, outros estarão, né? E Jesus toma a sua igreja. Num momento, num abrir e fechar de olho, né? Nós vamos ser arrebatados. E o mundo vai continuar aí, né? Aí vai ser aquela famosa frase: onde está aquele povo barulhento? Alguém vai dizer, né, que eles sumiram, eles foram arrebatados. Então, o arrebatamento vai ser esse momento que a igreja espera. E o crente em Jesus, nós como obreiros, como crentes, pregador da palavra, devemos estar ensinando a igreja, devemos estar acordando a igreja, preparando a igreja, porque essa mensagem ela é atual, né? Jesus pode demorar 10 anos para vir, mas ele pode vir amanhã, né? Então a gente tem que estar preparado. Irmão Jadiel, irmão Abner, né? Nós vemos que muitas religiões, quando eu digo religiões, muitas denominações, vamos assim dizer, né? Já tentaram estipular uma data, um dia, né? E se frustraram, né? Isso. Ao longo da história da igreja, nós vamos ver que teve várias pessoas que tentaram medir qual seria o dia certo, qual seria o ano, esperavam, aguardavam, se frustraram, né? Mas Jesus diz que nem os anjos do céu sabem. Isso. Né? Isso é Como é que o irmão vê isso? É um equívoco, né? A gente marcar uma data, eu fico olhando, ali quando terminou o calendário dos Maia, meu Deus do céu, virou uma confusão, que Jesus vai vir, que acabou o calendário dos Maia. Quando eu tô, antes de 2000, irmão, meu Deus do céu, 2000 não passa, né?
Então, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de ler a palavra, falta de EBD, de Escola Bíblica Dominical, né? Então, nós não podemos estimular, eu estou dizendo, aí você diz assim para mim, como é que não pode estimular uma data e você diz que está muito próximo? Nós estamos dizendo que está próximo pelo que está na Bíblia. Nós só podemos falar o que está na Bíblia. Nós não podemos nem ir atrás e nem na frente, nós temos que ficar dentro da Bíblia. E a Bíblia, quando Jesus disse isso, Jesus disse, nem os anjos do céu, nem o filho, naquele momento, nem o filho, hoje ele sabe. É porque naquela época, naquele momento ali, ele não estava usando os seus atributos, que são onipotência, onisciência, né? Onipresença. Jesus não usou esses atributos ali, quando ele esteve ali, né? Seria fácil morrer na cruz, seria fácil sofrer, se ele viesse aqui como Deus, né? Mas ele veio como homem, né? Ele padeceu como homem, né? Isso, quando eu falo isso, eu fico vendo a grandeza, que Jesus poderia ter dito, Deus, ele podia ter falado com Deus Pai lá, dizer, ó Deus, eu vou, mas o Senhor faz eu nascer na família de Pilatos, faz eu nascer na família do governador, do Herodes, que seria fácil, né? Mas Jesus não, ele escolheu nascer na família mais pobre, numa manjedoura, né? Porque ele queria experimentar o sofrimento. Então Jesus morreu como homem, né? Ele venceu como homem. Então naquele momento Jesus não usou os atributos da onisciência. Ele disse, nem o filho não sabe, mas unicamente o meu Pai, né? Até ali, o pastor Jorge estava falando essa semana que tem umas pessoas que não creem na Trindade, né? Até ali nós vemos a Trindade, né? Até ali, porque ele disse assim, nem o filho, ele estava falando dele, mas unicamente o Pai. Então marcar a data de quando será é equivocar, no mínimo se equivocar, né? E tem muitos teólogos, eu escuto muitos teólogos, que é um tema que eu gosto muito, a escatologia, né? Alguns estão pegando os calendários de Israel, lá que Israel, né, fez 70 anos agora que é nação, né? Aí alguns pegam, eu sei que Israel é o relógio de Deus, mas a gente tem que ter muita cautela nessa parte, né? De não afirmar uma data, porque pode acontecer como esse camarada ali que marcou 3 datas, né? 3 ou foi 4 vezes ele marcou e não deu certo, se equivocou, né? Então nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia fala dos sinais, a Bíblia fala do que vai acontecer antes, mas ela não diz, vai ser dia tal. Seria até fácil, né? Imagina, irmão, se Jesus vai vir... vai voltar semana que vem. Não, então tá tranquilo. Ou se Jesus dissesse, Jesus vai vir em 2030. Não, mas vocês podem desviar um pouquinho aí. 2030 volta. 2029 vocês voltam para ficar mal. Isso é fácil, né? Tá louco. Mas é capaz de ficar, né? Então, não tem uma data, né, irmãos? Eu acho que é isso que é bom, a gente não saber, né? E aí a gente fica preparado, fica naquela esperança. Jesus, o apóstolo São Paulo, aliás, diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão Jadiel, o irmão tem falado, se o irmão tem alguma pergunta? Não por enquanto, mas vai. Que Jesus, ele dá alguns sinais, né? Que o irmão deixa muito claro, e Jesus deixa muito explícito, né? Pra gente olhar os sinais que estariam acontecendo, que seriam o prenúncio das dores, ou seja, o início das dores, né? Mas também o irmão tocou num aspecto muito importante, que é olhar para Israel, que seria o relógio de Deus, que seria o povo a qual Jesus veio resgatar, né? E que outrora o desprezou e nós, gentios, fomos alcançados, né? Mas ainda na parábola da figueira, Jesus fala que olhar para a figueira, né? Que quando a figueira começar a florescer, está perto ao verão. Isso se cumpriu, né, como o irmão falou, há 70 anos atrás, quando Israel, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, reuniu os aviões e trouxe todo aquele povo que estava dissipado, os judeus, agora para Israel novamente, e constituiu Israel como nação, não era reconhecido, né? Então nós vemos que já passou 70 anos
né? Então, se nós olharmos para esse relógio... baseado nisso, irmão Lucas, que muitas pessoas... Eu até prego sobre isso, já ensinei lá na igreja, que baseado nessa palavra de Jesus, olhai para a figueira, né? Quando os seus ramos se renovam. Quando que os ramos a figueira é Israel, né? E quando eles se renovaram, né? Lá em 48, quando eles se tornaram nação, né? Ali foi Deus renovando o seu povo, né? Então eu concordo que a gente deve olhar para Israel, porque Jesus mesmo disse: olhai para a figueira, né? Quando os seus ramos se renovam. Eu concordo. O que eu não concordo é somente com essa parte de você dar uma data exata baseado não sei aonde, né? Não sei que é lógico que, né? Em que cronologia a pessoa vai lá dar uma data dessa afirmativa. Mas eu quero ratificar aqui que Israel é o relógio de Deus, né? A nação de Israel. Nós devemos olhar e ver os acontecimentos, né, daquela nação, porque eles são o povo escolhido de Deus, né? Então, nós devemos sim observar as profecias concernentes a Israel. É claro que hoje Deus, ele não é que Deus abandonou Israel, né? Deus hoje ele está com a sua atenção, Jesus hoje está com a sua atenção para a sua igreja, né? Para a sua igreja. Daqui a pouquinho, Jesus volta a sua atenção de novo para o seu povo de Israel, né? Porque hoje o assunto é a igreja e o arrebatamento da igreja. E Israel, Deus vai tratar depois, né, da grande tribulação, que vai vir o Senhor e vai salvar Israel. Israel tem promessas de Deus, promessas gloriosas. Mas eu digo que hoje a atenção de Deus é para a sua igreja, né? Para a igreja dele, e nós devemos pregar o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, enfim, tudo que envolve a escatologia bíblica, explicar para o nosso povo, né? Mas a atenção de Jesus hoje é para a sua igreja, o seu povo, o povo que ele escolheu. Pedro diz: nós não era povo, mas Deus nos escolheu. Nós não era povo, né? Mas hoje nós somos povo de Deus e ovelha do seu pasto. Aleluia. Amém. É muito importante esse tema também. O irmão Jadiel comentou ali no começo sobre alertar a igreja, porque a própria Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, né, irmão Jadiel? Sim. Então não vai ter tempo para se redimir depois, né? Então é importante a gente estar preparado para esse momento, né? Pedir perdão para os irmãos, enfim, perdoar os irmãos, porque às vezes por causa de um perdão tu perde a salvação. A pessoa, às vezes, o que faz o crente perder a salvação, irmão Abner? Pendências, né? O que faz a gente perder a salvação é pendências. Então, nós nunca vamos viver sem pecar, irmãos. Vamos ser bem sinceros aqui. Até porque a Bíblia diz assim: se alguém disser que não tem pecado, né, mentiu. Você nunca mentiu, mas se você disser que não tem pecado, a Bíblia diz que você mentiu, né? Agora, esses pecados, eles não podem ser acumulados, né? Eu sempre pego as figuras da Bíblia para a gente poder exemplificar, né? O sacerdote, por exemplo, do Antigo Testamento, irmão Lucas, ele tinha a obrigação de todo dia pela manhã remover as cinzas do altar. O sacerdote, ele tinha a obrigação de manter o altar aceso, né? Lá em Levítico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, para esse fogo não apagar, o sacerdote tinha que manter ele aceso, botar lenha nova. Só que o texto diz que toda manhã o sacerdote tinha que remover a cinza, né? Tinha que remover a cinza e levar para um lugar longe, distante do arraial. O que é a cinza na vida do crente? Hoje o altar não é como no Antigo Testamento, né? O altar hoje é nós somos o sacrifício, nós somos o altar e o sacrifício. Nós,
Paulo diz, nós temos que apresentar a Deus como sacrifício vivo. Então, irmãos, o que é a cinza nas nossas vidas? É aquelas coisinhas que não condiz com a vida do cristão. E todas as manhãs a gente tem que remover. E por que muitas pessoas vão perder o céu? Porque não remove a cinza. O pecado vai acumulando. Vai acumulando, vai acumulando. É um perdão que você não pede. É uma coisinha errada que você faz aqui. E isso vai acumulando, né? E por isso as pessoas vão perder o céu, vão perder a salvação, né? Porque eu volto a dizer, pecar a gente peca todos os dias. Se você não peca com as suas mãozinhas, né? O pastor João Maria uma vez deu um ensino aqui na igreja, e as pregações do pastor João Maria, a gente sabe que em estudo o pastor João Maria dá 1 hora, mas as pregações dele é 10, 15 minutos. E aqueles 10, 15 minutos você fica pro resto da vida, né? Então, o pastor João Maria pregou uma vez uma coisa muito interessante. Ele falou sobre os pecados da alma, do espírito e do corpo. E eu nem sabia disso, irmão. Eu achei que ele só pecava no corpo. Não. Tem pecado que não é praticado no seu corpo. É pecado praticado na alma, né? Lá, Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com intenção, já pecou, né? Então, o profeta Samuel, ele disse que o pecado da rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a rebeldia, às vezes, não é usando a mão, né? A rebeldia é um pecado no espírito. Você sabia? Não o Espírito Santo. Você sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Tricotômico. Né? Isso. Então, às vezes você pratica um pecado no espírito, de rebeldia, né? O pastor fala uma coisa ali e você fica aqui no coração, se rebelando, até levantando outros irmãos contra, né? Então são pecados praticados no corpo, na alma e no espírito, né? E nós não podemos deixar acumular. E aí, por que as pessoas vão perder o céu? Porque acumula. Ah, ninguém viu, então não preciso pedir perdão, né? Foi só aqui, mas Deus viu. Deus viu. E o que o apóstolo São Paulo diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o nosso corpo, não é nem o corpo, ele começa lá no espírito. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. É uma palavra teológica. Porque se tem que ser conservado, é algo que só pode se conservar uma coisa que, se não se conservar, ele pode vir, né, estragar, né? Então, voltando aqui à figura do sacerdote, todas as manhãs ele removia a cinza. E nós, como crente, nós temos que remover cada manhã as cinzas. Se você não pecou no corpo, quais são os pecados do corpo? Adultério, né? Furto, né? Violência, dar um tapa no irmão, né? Você usou a mão, usou o pé, né? Mas os pecados da alma, os pecados do espírito, e muitas pessoas vão perder o céu por causa disso, né? Então, o arrebatamento, como disse nosso irmão, é no momento, no abrir e fechar de olhos. E o que faz a gente perder o arrebatamento não é a pessoa que às vezes eu estou dentro da igreja, eu estou salvo. Não, às vezes você está dentro da igreja, mas está bem difícil a tua situação. Está condenado já. Né? Então, irmãos, pendência. E eu vou aqui abrir de novo. Ninguém pode dizer que não peca. Nós pecamos. Pecamos às vezes num olhar, num pensar, num julgar, né? E a gente tem que... Eu vejo esse ensino muitas vezes na Santa Ceia, né? Aí diz assim, irmão, você que faz um exame aí, você que não pecou, né, pode tomar ceia. Aí a pessoa faz aquele exame, ele, essa semana eu não briguei com ninguém, eu tô limpo. E sabia que isso está errado? Porque nunca você vai dizer assim, eu tô limpo. Você tem que se limpar. Jamais. Se você vai na Santa Ceia
E na hora da ceia você diz assim, eu vou cear porque eu não pequei. Então não sei, meu irmão. Você já pecou, velho. Tá mentindo. Eu vou... Isso, muitas vezes, é mal entendido, irmão. Que às vezes faz alguém... você não pode tomar ceia. Eu sempre digo e aprendi com os meus mestres que ninguém pode tirar a ceia de ninguém, né? A não ser que ele esteja bêbado, embriagado, com sinais visíveis de que não pode tomar ceia, né? Mas não se pode tirar o prato da ceia só porque o irmão ali... Não, você sabe se ele não se consertou com Deus, né? E às vezes você que se julga limpo, aí eu posso, porque eu... Né? Às vezes a gente diz assim, né? Eu posso porque eu não fiz nada. Fariseu. Né? É um fariseu, né? Agora, o que eu vou deixar de tomar ceia? Não! Paulo não está dizendo ali em Coríntios, ele não está dizendo para ninguém deixar de tomar ceia. Ele só está dizendo, vocês estão comendo sem discernir. Estão comendo achando que é uma coisa normal. Antes faça um exame. E aí depois que você fazer o exame, aí ele diz, e assim coma. Né? Porque não é uma coisa normal, não é uma coisa carnal, não é uma refeição, né? Assim que a gente convida todo mundo, né? Às vezes a gente faz janta aqui na igreja, Santa Ceia é uma coisa à parte. E o que acontecia na igreja de Coríntios? Eles achavam que era a mesma coisa. Fazer uma confraternização era a mesma coisa que a Santa Ceia. Não, a Santa Ceia é uma coisa sagrada, né? Então não deixe de tomar a Santa Ceia. Mas eu vou tomar a Santa Ceia, eu pequei. Na hora da Santa Ceia, você a joga nos pés de Jesus e peça perdão para Ele. E tome a Santa Ceia. Porque tudo que o diabo quer é que você não tome mesmo. Aí o diabo fica colocando, porque o diabo é acusador, né, irmão? A Bíblia diz, você pecou, você não pode tomar ceia. Você falou isso, você brigou com o teu irmão. Então, mas envergonha o diabo. É verdade, diabo, eu briguei mesmo, eu estou em pecado mesmo, mas eu vou lá agora me consertar, né? Eu vou agora mesmo pedir perdão, eu vou lá, toda a Santa Ceia é pregar a palavra de Deus e é convidado na frente. Então, não é vergonhoso, chega ali na frente, se joga no altar de Deus, Satanás não vai poder te acusar de nada. Ele vai dizer, olha lá, esse infeliz ali, pecou, mas está lá pedindo perdão para Deus, né? E Deus perdoa, amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmão Jadiel, o irmão trouxe com muita propriedade, né, um panorama, né, da questão do arrebatamento da igreja. Vocês controlam o horário aí, né? Porque eu como diz no ditado, eu falo, o ditado do gaúcho, eu falo pelos cotovelos. Se eu estiver falando muito dos irmãos... Não, bem tranquilo. Que nem antigamente, não sei se os irmãos já viram que antigamente o pregador pregava muito, aí o pastor ia lá e puxasse no paletó dele. Não, fica tranquilo, irmão. Mas, como eu estava falando, o irmão trouxe com propriedade um panorama, né, sobre o arrebatamento, os sinais, né, que nós temos que cuidar. Sim. Né, mas como se dará o arrebatamento? Né, nós sabemos que estamos na dispensação da graça, né, são Sim. das dispensações que nós estamos, né. Mas para o ouvinte que está acompanhando o podcast aqui, como se dará esse arrebatamento? Nós vemos que Jesus ele fala como estará dois moendo, um será levado, outro será deixado, né? Como um ladrão. Então será algo rápido, como um piscar de olhos, o irmão Abner falou. E aqueles que ficarem, como é que vai ser isso? Porque nós falamos do arrebatamento para os salvos, né? Aqueles que pedem perdão, que se arrependem e confessam, porque a Bíblia fala, irmãos, eu quero trazer só uma breve reflexão aqui, permitindo o irmão Abner e o irmão Jadiel, que nós, quanto igreja, nós temos que ser hospital. Sim. E não tribunal. Não, tribunal. Nós não somos tribunal, nós temos que ser hospital. Muitas vezes nós nos colocamos em posição de julgar, né? Mas a Bíblia, Jesus mesmo vai dizer que aquele que nunca pecou tira a primeira pedra. Ele olha para trás, os acusadores da mulher que foi pega em adultério, não encontrou mais ninguém. Então Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Mas ele falou para nós perdoarmos, mas também tem aquele que pecou. E a Bíblia é muito clara que diz assim, que aquele que pecou, mas que confessa, esse alcança a misericórdia do Senhor. Né? Mas no arrebatamento da igreja, a questão que nós queremos entender, irmão Jadiel, e os que ficarem? Olha, irmão, como o senhor diz, o nosso alvo é os que vão subir, né? Porque até nós mesmos queremos subir. Né? Então, os que ficarem, irmãos, primeiro, eles mesmos, se é um desviado, se trata de um irmão que é afastado do evangelho, primeira coisa ele vai entender, ele vai saber, né?
Ele vai saber que a igreja subiu, né? Que a igreja subiu. E ele vai ser o que vai propagar para os outros que não sabem, né? E aí o que acontece? Ele vai ter que ingressar na grande tribulação, né? Vai chorar amargamente, né? Como o choro de Esaú, né? Que perdeu a bênção porque brincou com as coisas, né? E depois o Jacó ganhou a bênção e a Bíblia diz que depois ele chorou amargamente. E esse choro de Esaú é o pior tipo de choro que se pode existir. É o choro do remorso, né? Então, as pessoas que vão ficar, eles vão chorar como Esaú, né? Porque perderam a bênção. Como o irmão falou, 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. E eu peguei aqui o exemplo de Jacó e de Esaú. Jacó foi com a bênção de Deus, né? E Esaú ficou chorando amargamente. Assim também vai ser na volta de Jesus. Os que tiverem firmes, a Bíblia diz, os que tiverem vivos, né? Os que tiverem preparados vão participar do arrebatamento, que só vai participar do arrebatamento quem estiver vivo, né? Por isso que eu digo, não conselho, não morra. Quer participar do arrebatamento, não morra, porque os mortos não vão participar. A Bíblia diz, claro, que os mortos vão ter, os que dormiram em Cristo, é claro, eles vão ter um privilégio maior, né? Porque eles vão ser transformados em corpo glorioso antes do arrebatamento. É um privilégio que Deus vai dar para aqueles que dormiram em Cristo. A Bíblia usa essa expressão, dormir em Cristo, né? Eles estão lá no seio de Abraão e eles vão ser transformados minutos antes do arrebatamento. Paulo mesmo diz lá, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, né? Porque nós não precederemos os que dormem, né? Mas a Bíblia diz que a trombeta soará, né? E os mortos ressuscitarão. A trombeta, outra coisa, a trombeta vai tocar para os mortos, né? A trombeta não vai tocar para nós, não vamos ouvir trombeta nenhuma. É importante esclarecer isso. Por causa que às vezes a gente dizia, né? Tem muito hino que fala isso. Fique também. com o seu ouvido bem atento, irmão, que você vai ouvir a trombeta. Fique não, irmão, senão você não. É importante porque. Se você ouvir a trombeta. A trombeta vai tocar para os que dormiram em Cristo. Até porque diz que eles estão dormindo, né? Então tem que ter um despertamento, que a trombeta vai despertar eles, né? E aí nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. A igreja, Jesus vai vir até nas nuvens, né? Essa vinda de Jesus que a gente prega, ela não vai ser visível ao mundo, né? Depois, é até bom a gente separar, porque uma vez o irmão disse assim, bom, como é que vai ser a vinda de Jesus? Diz que ninguém vai ver, não abrir e fechar de olho. Aí depois diz que lá, que Jesus vai vir, todo olho verá, só que é uma confusão, né? Porque aí vai ser quando Jesus vier em glória, depois das bodas do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo, que a igreja vai subir, vai ficar 7 anos, bodas do Cordeiro. O mundo fica 7 anos em tribulação, né? No final da grande tribulação, Jesus vem com a igreja, com os anjos, para salvar Israel que está sucumbindo das mãos do anticristo, né? Aí essa vinda que todo olho verá. Mas o arrebatamento da igreja não. Ninguém vai ver nada, tá bom? Só os que vão participar, né? Então, e a trombeta vai tocar para os mortos. Então, irmão, respondendo a tua pergunta, os que vão ficar vão ter que ingressar na grande tribulação e, segundo uma linha de pensamento da escatologia bíblica, haverá salvação também na grande tribulação. Mas claro que vai ser uma salvação mais sofrida, né? Hoje, a salvação hoje é por aceitar Jesus, permanecer. Quem crê será salvo. Crê, aceitou, se batizou, está salvo. Na grande tribulação as pessoas vão ser salvas.
Só que o que vai ter que fazer para ser salvo na grande tribulação? É só uma coisinha. Não aceitar o sinal da besta. Vai ser salvo na grande tribulação. Você que quer ficar aí para a segunda vinda, quiser ficar para ir na grande tribulação, espera aí. Você não pode aceitar o sinal da besta. Só que é o seguinte, a Bíblia diz assim, ó, que ninguém poderá comprar ou vender sem ter o sinal da besta. Agora eu te faço uma pergunta para você. Quem é que vive no mundo sem comprar ou vender? Responda aí. Uma pergunta fácil, né? Nós vemos isso que a pandemia nos trouxe muito frequente. Só não viu quem não quis, na verdade. Ali, né? Foi só um prelúdio. Você porque não podia entrar no mercado sem a máscara, né? A máscara, você tinha o dinheiro para comprar, mas você não podia entrar se não tivesse a máscara. E uma coisa tão simples, foi né? uma coisa Dá uma assim. ideia, né? Então nós vimos que... Foi só Deus usando, irmão Lucas, isso aí para mostrar como é que vai ser. Você que fica aí, isso aí não vai acontecer nunca, então espere. E nós vemos que a pandemia ela trouxe muito latente, né? Um espelho de como será isso. Porque sem a máscara você não podia entrar em nenhum estabelecimento. Nem que fosse só para comprar um medicamento. Nem que fosse para ir num órgão público. Nem que fosse... Você não podia... Não podia entrar em hospital, você não podia entrar até na igreja, tinha que ficar afastado um do outro, tinha que ser de máscara. Então, se tirasse uma foto com alguém, aí já dá uma confusão. Nós vemos que isso nos trouxe uma realidade que, para quem ficar, né, na grande tribulação, a marca da besta vai ser algo terrível. Isso algo, aí, irmão né? Lucas, o mundo está se preparando para isso, né? Você está vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais dependendo, né, da tecnologia. Isso já é um sinal da grande tribulação, porque na grande tribulação o anticristo ele vai ter o domínio, o controle sobre todas as pessoas. Antigamente, quando eu morava no interior, irmãos, aí eu dizia assim, mas ele não vai ter controle de todo mundo. Nós moramos aqui no interior, que ninguém sabe nem quem é que mora aqui, né? Aí, mas naquele tempo. Só que hoje, meu amigo e meu irmão, através da tecnologia, né, já se sabe tudo. Tudo que você vai fazer, você tem que dar um documento hoje, né? Então, o anticristo, e hoje nós se tornamos dependentes disso aqui. Quer ver um irmão ficar endemoniado, tira a internet dele um dia todo. Ficar louco. Ele não pode ficar sem o WhatsApp, ele não pode ficar sem o Facebook, ele não pode ficar... E cada vez mais nós vamos ficar dependentes. E no período da grande tribulação, o anticristo ele vai ter o controle sobre todas as pessoas, não é nem sobre todas as nações, irmão. Ele vai ter o controle sobre cada indivíduo, sobre cada indivíduo e cada pessoa individual, né? Vai ter o controle. Então você pode ver, e a gente achava isso, né, uma coisa que nunca foi, e estamos indo para isso aí. Estamos indo para isso aí, né? Ó, você bota no GPS ali, você quer ir num lugar, aparece tudo as ruas, aparece tudo as casas, aparece tudo, da onde é. Ninguém veio aqui tirar uma foto, né? Você não viu ninguém, mas tá ali o controle, a internet, né? A tecnologia, o mundo tá indo para isso, o dinheiro físico tá saindo. Agora estamos esse dia eu estava num culto junto com o pastor Ângelo, e ele disse, não posso ofertar, porque eu não tinha nenhum real na 20 de setembro. Né? Nós estávamos no culto ali, passou o homem da oferta, nós não tinha dinheiro, porque todo mundo hoje está com dinheiro aqui, né? Então as coisas físicas estão sumindo, nós estamos ficando dependentes cada vez mais do mundo online, né? Esse é o mundo que vai imperar na grande tribulação, né? Então a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia, e só não vê aquele que não quer. Aquele que não quer. Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dorme. Porque eu creio que a pessoa que não vê as coisas está dormindo. Ou está morto mesmo. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que tem um que só tinha nome, que estava vivo, mas estava morto, né? E não era fisicamente, não, era espiritualmente. Eu queria voltar um pouco só na questão das trombetas que o irmão comentou, foi até importante.
Ano retrasado tivemos a EBO com o pastor João Maria, né? Ele deu uma aula de escatologia, uma aula muito boa. E ele comentou que realmente quem vai só ouvir as trombetas são os mortos. E tem muito hino que fala das trombetas, muito, né? E todo mundo canta e louva, né? E desde aquela aula, quando eu ouço um hino de trombeta, eu já fico meio assim, na dúvida, pé pra trás. Na dúvida, será que o autor leu a Bíblia, né? E nós vemos que... Tem muitos hinos, irmão, que eu até não vou criticar, porque assim, ó, tem muita pregação que eu hoje não pregaria, que eu preguei, né? Porque a teologia, ela é bom para isso. A teologia não é... Eu até quero aproveitar aqui para dizer, irmão, que hoje nós temos aí um menino que estudaram a teologiazinha ali e querem apontar o dedo para os pregadores os pregadores antigos, né? Eles não sabiam. Eles não sabiam, mas fizeram a igreja que está aí. Foi eles que construíram, né? Exatamente. Então, assim, ó, teologia não é para deixar a gente mais ignorante. A teologia é para deixar a gente mais humilde, né? Mais humilde. Exatamente. Temos que estudar a teologia para ser mais humilde, não para querer se aparecer. Quando eu escuto um pregador que ele começa a querer dar nos dedos de todo mundo só porque estudou teologia, gente, nem todo mundo estudou teologia. Então, se você está ali, é para ensinar, né? Uma vez nós estávamos na escola mesmo, e o professor criticando os alunos: você não sabe, e gritando com a gente: vocês não estão vendo? E uma menininha levantou e disse: pro, quero falar uma palavra. Ele disse: fala. Eu disse: mas o senhor não está aqui, né, para ensinar? A gente não sabe, né? O senhor está aqui para ensinar. Então é isso aí. E nós percebemos que, já que foi trazido muito esse assunto, né, que a igreja cresceu com hoje, para quem olha para trás, diz aquele povo ignorante. A igreja só cresceu com esse povo, porque às vezes na ignorância deles, eles iam daqui. Hoje nós não temos coragem de ir. É verdade. Porque hoje nós temos, a Bíblia vai falar, né, que amontoariam-se doutores para si. Nós temos pessoas com muitos títulos. E eu digo não só no mundo acadêmico, secular, mas no mundo também interno, quanto igreja, com pós-graduação, com mestrado, com faculdades teológicas, mas apresente uma alma para Cristo. Talvez ele não tenha nenhuma para apresentar, porque na verdade ele conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra. E a pessoa tem a teoria, né, irmão Lucas? Sim. Mas não tem a experiência. E não estamos dizendo que é ruim, né? Não, nós queremos deixar claro. Isso aí é uma coisa normal, irmãos. Nós estamos aqui num debate, numa conversa, e nós temos que... A nossa igreja Assembleia de Deus, né, é uma igreja que liga jovens com a geração mais adulta, né? Eu até ouvi essa semana um jovem, ele me confessou e disse assim: no sábado os irmãos têm que deixar a igreja para os jovens. Não, meu irmão, não pense assim. Deixa os irmãos vir, né? Claro. Deixa, eles podem participar também. Porque o bonito é isso aí, é isso que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é a igreja só de jovem, né? E se tem igreja na nossa cidade aqui, inclusive da nossa igreja Assembleia de Deus, tem igreja que está se tornando igreja só de jovem. Então não é a igreja de Deus, né? A igreja de Deus tem o velho, tem ali onde eu li, que o Espírito Santo vai vir sobre os jovens profetizarão, os velhos terão visões. A igreja de Deus é essa mistura de faixa etária, né, irmão? E uma coisa boa é nós ajudar, irmãos, a sabedoria, a inteligência dos jovens, porque os jovens são inteligentes, mas muitas vezes não são sábios, né? Inteligência não é sabedoria, né? Sabedoria é uma coisa, inteligência e conhecimento é outra coisa. Aí você conhece muito o trânsito, conhece as leis do trânsito, mas não tem prudência, não tem sabedoria para andar, né? Então, não sabe aplicar. Foi isso que Deus disse para Salomão: vou te dar sabedoria e entendimento e conhecimento, né? Então eu penso assim, a nossa igreja Assembleia de Deus, os obreiros mais antigos, eles estão com a sabedoria, com a experiência. E nós que estamos com a inteligência, né? Então, vamos lá, vamos conversar com eles, né? Através da sabedoria deles, eles vão dizer como é que era, como é que eles faziam, e nós vamos modificar alguma coisa por causa da inteligência, né? Mas o objetivo é o mesmo, é ganhar almas para Jesus, é o reino de Deus se estabelecer, é o nome do Senhor ser glorificado. Então, não tem por que nós ficar só com a cabeça, onde está a inteligência. Vamos ter os pés também, né? Para ser um corpo completo. Sim.
Irmão Jadiel, nós estamos chegando já ao término do nosso podcast, né? Parece que o tempo ele é grande, mas na verdade quando a gente começa a falar das coisas dos céus, já tem mais de uma hora, o tema o tema é muito produtivo e o tempo se esvai, né? Eu até costumo brincar que o nosso inimigo não é só ossos e potestades, mas é o relógio também. Porque você passa muito rápido. É verdade. Então, o que acontece? Nós vemos que é um assunto muito relevante e que hoje tem púlpitos, tem pastores que acabam não tocando mais nos assuntos da vida de Jesus. Mas de que adianta, então, nós nos reunirmos se não formos para falarmos da vida de Jesus e para colocarmos a nossa vida em ordem? Porque é um tempo de nós estarmos em santidade, estarmos em vigilância, né? A vigilância é aquela pessoa que está atenta do que está acontecendo. Quando tiver algum sinal, ela já está preparada para antecipar aquilo. Ou seja, nós predispostos estamos aguardando a volta de Cristo. Mas há muitos, como foi falado muito hoje aqui, que estão dormindo, que estão dentro da casa do Senhor, estão dormindo. Nós vemos que a Bíblia traz um relato muito importante quando Paulo pregava e tinha no terceiro andar um jovem ouvido pela janela, chamado Eutico, né? Deu uma vacilada ali, já caiu para fora da janela. Vacilou. Despencou. E ele desatento da pregação e penso eu, se nós olhamos para as cartas de Paulo e nós vemos o Senhor representado ali, né? Porque Deus deu a inspiração. Imagina ouvir Paulo pregar. E a Bíblia fala que foi um grande alvoroço, eles estavam pregando lá e até que tinha um dormindo na janela e esse que dormiu se desequilibrou, caiu e veio a morrer. E Paulo, avisam lá no meio do culto, Paulo, caiu. Paulo veio, orou por ele, saiu andando e eles voltam lá e passam a madrugada ainda. Na presença do Espírito. Até de madrugada. Só que nós temos muitos eúticos na nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, não falo de uma denominação, eu falo na igreja do corpo de Cristo, tá? Nós temos muitos que estão dormindo, estão desatentos, achando, talvez não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Para encerrarmos, irmão Jadiel, quais são as considerações finais para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer a Deus pela vida, primeiramente, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. Sou muito grato a Deus porque Jesus me salvou, porque eu sou um crente batizado no Espírito Santo, porque eu sou um obreiro na nossa igreja. Então louvo a Deus por isso, né? E agradeço também vocês me dar essa oportunidade aqui da gente conversar, né? Eu até achei que ia ser mais difícil, né? Mas bem descontraído, muito bom. E muito obrigado. Que Deus abençoe esse programa, esse projeto também. Que venha mais irmãos aqui falar, né? Tudo que a gente puder investir em falar do Evangelho, esclarecer, porque nós temos que investir muito, irmãos, nisso aqui, ó. 3 cabeças pensantes aqui. Ideias, ensino, trazer a palavra. Eu digo que existe diferença entre pregação e ensino. Sabia? Quais são as diferenças de pregação e ensino? Que a pregação, ela atinge a emoção. O pregador, com 20 minutos que ele está pregando, Deus vai te abençoar, vai te exaltar, levante a mão. O povo está emocionado, dá glória a Deus, né? E não é ruim, não. Agora, só que o ensino, ele atinge a nossa razão. O ensino é mais calmo, né? E ele atinge a nossa razão. O pastor vai ensinando, e não tem aquela euforia, não tem aquele pula, aquele salto, né? Nós somos pentecostal, a gente gosta disso também, né? Mas o ensino vai se encaixando nas coisas, né? Você vai dizendo, é por aqui. Então a gente tem que investir nisso. Deus abençoe, muito obrigado e vamos aí. Muito obrigado, irmão Jadiel, a gente agradece o convite, né? E que seja a primeira de muitas, né? Amém. Vamos ter outras oportunidades sobre outros assuntos. E Deus continue abençoando o seu ministério, sua família também. E nós agradecemos por ter aceitado o convite. Amém. Peço perdão se nós não esclarecemos assim exaustivamente, porque vocês veem, é tudo aleatório aqui, né, irmão? Ninguém tem Nós não temos um script, irmão, não temos um roteiro. É tudo pela direção do Espírito Santo. Queridos, então nós queremos agradecer a tua atenção por estar conosco, dispensar esse teu tempo, que é um tempo valioso. Mas mais importante que esse tempo valioso que você dispensou, o tempo que nós espera, que é uma eternidade. Para nós, o tempo aqui em 1 hora passa muito rápido.
mas eu quero lhe dizer que há uma eternidade preparada, onde nós não teremos noção do tempo, porque o tempo lá não terá o relógio que não é crente. Nós teremos uma eternidade preparada que nos aguarda com Deus. Então você que ouviu a voz do Senhor e deu crédito, não se afaste da presença do Senhor, fique firme. Você que está ouvindo pela primeira vez falar desse Jesus, desse evangelho, que para muitos é taxado como loucos, né? Mas a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez é um assunto um pouco complexo, né, para você que está ouvindo a primeira vez, mas eu te convido a você estar participando, buscar a Assembleia de Deus mais perto de você, para estar participando, presente-se lá, e diga, ó, eu ouvi no podcast lá Jesus Pode, falando de um arrebatamento, e que a gente precisa estar bem, precisamos estar atento, precisamos estar em dia, em ordem para subir. Eu quero saber mais disso. Se Deus abriu teu coração, temos a Rua Mourão 2560, templo sede aqui da Assembleia de Deus em Passo Fundo. Venha conosco participar às terças-feiras à noite do culto de ensino, domingos pelas manhãs, da Escola Bíblica Dominical, que são aulas de grande valia, irmãos. E crente que não tem palavra, ele é um crente anêmico. Ele está ali de corpo presente, mas qualquer coisa, enfermidade que ele já venha, tende a piorar. Então, busque aprender mais a palavra do Senhor. Te convidamos também a ser um inscrito do nosso canal do YouTube, AD Passo Fundo. Né? Seja inscrito desse canal do YouTube, abençoe o canal do YouTube se inscrevendo. Né? Basta ser um inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Quando você se inscreve num canal, ou quando você dá um like, que eu te peço para dar um like nessa programação de hoje, você está impulsionando para que o algoritmo do YouTube possa indicar para mais pessoas no YouTube, né, que esse é um assunto relevante. Sim. E nós sabemos que é um tema extremamente relevante. Você que está assistindo no Facebook também, Deus abençoe a tua vida. Temos a nossa página no Instagram. Siga lá no Instagram, é Jesus Pode Oficial. Lá temos os bastidores, temos as programações que acontecem aqui. E nessa nova temporada que Deus tem nos proporcionado chegar, nós queremos trazer temas, todos são relevantes, mas temas que venham de fato trazer uma reflexão ao nosso coração. Porque os dias da vinda de Jesus, como foi falado aqui, estão muito próximos. E nós precisamos estar atento a isso. Temos aqui no nosso lado esquerdo da tela, temos também o QR Code e um CNPJ. Esse QR Code e o CNPJ é para você que deseja abençoar a obra do Senhor e ainda mais a obra missionária. Então escaneie o QR Code com o teu celular, né, ou através da chave Pix pelo CNPJ, e se você sentiu tocado o teu coração, contribua para a obra do Senhor. Não é para mim, não é para o irmão Abner, não é para o irmão Jadiel que está aqui, mas é para a obra missionária, para que a obra continue avançando, o reino continue avançando, para que nós possamos manter os missionários fazendo a obra, que almas possam se render aos pés de Cristo. Nós queremos orar contigo, onde você estiver agora, eu te convido a curvar a tua cabeça, o irmão Abner estará orando e encerrando o nosso podcast no dia de hoje. E nós convidamos a você, se ouviu a voz de Deus, não endureçais o teu coração. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez, te louvando, Senhor, por esse episódio, te louvando por mais esse encontro que o Senhor permitiu, Senhor. Quero louvar a vida do irmão Jadiel, que se disponibilizou a estar aqui, Senhor, que o Senhor continue usando e abençoando a vida dele, também o irmão Lucas e a minha vida que estamos aqui, Senhor. E eu oro, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está assistindo esse programa, Senhor, que esses irmãos e a nós também, Senhor, possamos estar preparados todos os dias, Senhor, para quando aquele dia vier, não nos pegar de surpresa. Eu oro, Senhor, por cada alma que está assistindo esse podcast, Senhor, talvez um irmão ou uma irmã que está afastada, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração desse irmão, dessa irmã, para que ele possa voltar, Senhor, aos caminhos do Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ai, meu Deus, que Deus abençoe a tua vida e a tua família e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.